A paz de Cristo a todos, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos buscar entender mais e mais o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer de nós, o que Deus busca em nossos corações, para que Ele possa agir em nossas vidas. Ele quer achar em nós o que não achou no coração dos filhos de Israel, que transgrediam, que desobedeceram e que não atentou para os seus estatutos, as suas leis, os seus juízos, os seus mandamentos. Nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus. Nós já conhecemos o texto do profeta Oséias que diz: vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, mas a liga. Veja que Deus, Ele castigou Israel, castigou seu povo, com a intenção de libertar o povo, com a intenção de salvá-lo. Hoje, as lutas, as tribulações, as abominações que estão na terra, tudo isso, Deus procura ver se através delas os homens se rendem aos pés dele. Mas cada dia que passa, quanto mais as tribulações aumentam, mais os homens vai se distanciando do Senhor, vai se distanciando de Deus. Pregamos, ensinamos e buscamos trazer o povo para o conhecimento da verdade, mas o povo prefere viver na vida que eles acham que é melhor para eles. Com essa vida é boa aqui para a terra, para este mundo, mas para a eternidade, se não houver conversão, não pode entrar no reino de Deus. Então nessa noite eu quero pedir a você que nos ajude, que nos dê a oportunidade de continuar pregando esse Evangelho, que salva, que liberta, que alcança a humanidade por toda a terra, através deste canal, Coluna de Betel, a Porta do Céu. Esse é o seu canal. Se inscreva e nos ajude, por favor. Deixe o seu like, deixe o seu joinha aí para nos ajudar. Nós precisamos de você. A palavra de Deus precisa ser pregada, e ser pregada sem mistura, sem fermento, sem interesses particulares, sem interesses pessoais. A palavra de Deus precisa ser pregada com sinceridade, com verdade. O profeta diz: aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade, diz o Senhor ao profeta Jeremias. Por isso é que nós buscamos pregar a verdade do Evangelho sem nosso próprio interesse, unicamente de ver a palavra de Deus sendo pregada como ela está escrita e como ela é. Porque hoje em dia dá tristeza de ver como está a Bíblia Sagrada na mão das pessoas, como está o Evangelho na mão das pessoas, principalmente os que pregam, os que se dizem pastores, os que se dizem bispo, apóstolo, missionários. O que eles transformaram o Evangelho, o que eles transformaram a Igreja de Deus, o que eles fizeram com a Igreja de Deus. Bom lembrar que todas as vezes que dissemos sobre igreja, estão falando de pessoas, não do templo em si. O templo passa e se desfaz, mas o homem que ouve a palavra de Deus, que se arrepende dos seus pecados, permanece eternamente. E esse é o objetivo da pregação. Quando Jesus chegou no templo em Jerusalém com os seus apóstolos, seus discípulos disseram para ele, no capítulo 24 de Mateus, deixa eu dar uma olhada lá com você, para que não fique nas minhas palavras.
Mateus 24, versículo 1. Saindo do templo, Jesus ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar a estrutura do templo, ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não sejais derribada. Então vejam, esse templo, que é o templo feito pelas mãos de Herodes, que tinha sido feito pelas mãos de Herodes, os discípulos se vangloriavam nele, se gabavam da construção, via que estrutura bem feita, que trabalho bem feito, que engenharia perfeita. E Jesus, olhando para eles, disse: isso aqui vai ser derrubado. Não coloque os vossos corações nas coisas terrenas. Era o que ele queria dizer aos seus apóstolos. E é o que ele quer dizer para nós nos dias de hoje. Buscamos muito o que é daqui, dessa terra. A igreja está com seus olhos fintados nas coisas desse mundo. Triste de se ver, mas é a dura realidade. Qualquer que conheça a palavra de Deus, graças a Deus que Deus tem exceções, qualquer que conheça a Bíblia Sagrada sabe disso. Deixamos a essência do Evangelho, a grandeza da salvação, a grandeza do conhecimento da verdade em Cristo Jesus, para nos apegar à sabedoria, o conhecimento e as coisas desse mundo. A sabedoria desse mundo, ela contribui, é bom, mas é preciso saber que, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então Deus, Cristo Jesus, quis mostrar para os seus apóstolos que edificam casas, edificam templos, edificam tudo aqui na terra e vai ficar aqui. E nós vemos isso hoje. A igreja se cobre de muitas coisas. E eu diria de muitas fantasias e muitas ilusões. Tudo para convencer o povo, para iludir o povo. Uma das principais características deles hoje é: não me julguei para que não seja julgado. Não me julgue, não me julgue. Se alguém estiver julgando você, irmã, você faz isso. Se estiver julgando você, irmão, por isso e por aquilo, você faz isso e aquilo. Queridos, julgamento dentro da Bíblia é uma realidade. Você precisa fazer isso com sabedoria e propriedade. Se você não tem o dom para corrigir as pessoas, é bom que você não corrija, fica atrás do que você está fazendo mesmo. Mas se você tem esse dom, como diz Paulo na carta aos Romanos 12, então use esse dom com sabedoria. Todos nós precisamos de ser corrigidos. Julgamento é uma coisa, correção é outra coisa. Mas ao mesmo tempo, o julgamento e a correção estão treinados uns aos outros. Os dois estão ligados um ao outro. Se não há julgamento e correção, o que vai acontecer no futuro é o que está acontecendo, já está acontecendo hoje. A igreja é derribada. A igreja precisa de ser restaurada. A igreja não pode ser reformada. A igreja tem que ser restaurada. Quando Jesus mostra isso para os seus apóstolos, ele faz memória aos seus discípulos do que aconteceu no exílio, em Babilônia, com Jerusalém. Dá uma chegadinha lá em Neemias, livro do profeta Neemias. Abra aí no capítulo de número 1. As palavras de Neemias, filho de Malaquias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Susa, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram
ao exílio estão de volta na província. Encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam, e obedece aos teus mandamentos. Estejam atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meus pais pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fores fiéis, eu vos espalharei entre os povos. Se fores infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo. Concede-lhes favor perante este homem. Eu era o copeiro do rei. Senhor Deus, nosso Pai, nos dá sabedoria e nos ajude nessa noite. Queremos falar a tua palavra, queremos meditar na mesma e queremos mostrar a todos, Pai, que necessitam e que precisam ouvir a tua palavra. Ó Deus de poder e glória, que precisam ser obedientes, que precisam guardar as tuas leis e os teus mandamentos, que precisam, Senhor, olhar para ti e ver as tuas grandezas e as tuas maravilhas, Pai, porque, Deus, o teu povo foi destruído e está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós oramos e te pedimos, dá-nos a tua palavra nessa noite para nos meditar, em nome de Jesus. Então, queridos, observa aqui que a palavra de Deus está nos dizendo, através do profeta Neemias, o povo de Israel transgrediu mais uma vez, sempre desobedecendo a Deus. Observe que na caminhada até Cristo, todos os israelitas que iam se achegando através da circuncisão e que ia se chegando através até mesmo da compra, da escravidão, que eles compravam como escravo e levavam para Israel, lá transformavam como filho de Israel. Toda essa gente, durante todo o tempo, até Cristo vir ao mundo, ele só fazia isso. Ora, obedecia. Deus o sustentava e enchia de alegria o povo de Israel. De repente Israel tropeçava, caía outra vez. Deus era obrigado a cobrar novamente. E nos dias de Neemias não foi diferente. Israel transgrediu, quebrou os mandamentos do Senhor, e aí foi
levado cativo, preso à Babilônia, pelas mãos do rei Nabucodonosor. E sendo preso lá, a cidade de Jerusalém fica totalmente deserta, descoberta, com seus muros caídos no chão, portas queimadas a fogo. A humilhação de Jerusalém era muito grande. A humilhação de Jerusalém era incomparável. Para uma cidade que era temível, que todo o povo da terra olhava para ela e via como a cidade do grande rei, o rei Davi e tantos outros. Mas quando olhava para Jerusalém, ela estava derribada, todos os seus muros caídos. Era necessário uma construção, era necessário reconstruir Jerusalém. Para isso, Deus precisava de homens na brecha. Como sempre encontra um, aqui estava o profeta Neemias, para restaurar, reedificar Jerusalém. Talvez você, meu irmão, já saiu dos caminhos do Senhor. Talvez você já está numa situação que, ponto de parar, não aguenta mais. Busca restaurar a sua vida em Deus. Não busca reforma, porque reforma não entra no reino de Deus. Busca restauração. Busca transformação. Cristo está apto a fazer isso por você. Atenta à palavra de Deus. Talvez o seu problema é isso. Mandamentos, leis e estatutos que não tem conservado diante de Deus. E esse é o grande problema da igreja. Neemias chorava, porque via a cidade do sepulcro de seus pais, via Jerusalém na situação que estava. Por quê? Porque desobedeceram. Hoje, quem entende, quem conhece a palavra de Deus e conhece a igreja que o Senhor Jesus levantou e construiu e fundou, eles choram e lamentam a situação que está hoje a igreja na terra. Uma igreja vendida ao paganismo, ao engano, a mentiras, milagres mentirosos, falsas profecias e tantas outras coisas. Entregue na mão da política, entregue na mão de tantas outras coisas. Verdadeiramente, os muros de Jerusalém estão derribados. E Jerusalém hoje é símbolo da igreja, a Sião de Deus, a igreja de Deus, que foi comprada e remida pelo sangue do Cordeiro, Jesus de Nazaré. Na mente das pessoas hoje, eles acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é loucura. Isso é o pior dos enganos. Se você foi salvo e não permaneceu nela, querido, você está perdido. Volte para os caminhos do Senhor. Por isso o profeta diz: por Deus, vinde e tornemos para o Senhor. Não se pode tornar se você não foi. Você só pode tornar se você já foi. Então, se eu vou a algum lugar para eu retornar onde eu estava, eu tenho que voltar de lá para cá. Então, quando o profeta está chamando Israel, vinde, torne para o Senhor. Esse é o chamado de Deus para a igreja. Vinde, torne para a verdade. Sai do meio de tudo isso, que isso não é a igreja de Deus. Os pregadores aprenderam muito, graças a Deus, porque aprendeu. Mas aprenderam o quê? Discursos bonitos. Aprendeu a facilitar tudo ao povo. Irmão, sem disciplina não vai para lugar nenhum, senão para condenação. Eu não garanto, mas a Bíblia garante. Eu não tenho nenhum interesse em falar alguma coisa para encher a igreja no que diz respeito só pessoas lá dentro. Eu tenho interesse de encher a igreja de pessoas convertidas e salvas para Cristo Jesus. Esse é o meu interesse. Eu não tenho interesse em pregar para que uma multidão
venha para as igrejas. Eu tenho interesse para que uma multidão conheça Cristo, o verdadeiro Evangelho, e seja salvo por Ele. O Senhor Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro, se perder a tua alma. O apóstolo Paulo diz que amontoaria-se de doutores e de curadores e de muita gente sábia e entendida, mas não iria a lugar nenhum. Por quê? Porque são doutores desse mundo e da letra. Paulo diz que todos nós, com caras descobertas, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória como pelo Espírito do Senhor. A máscara dessa igreja que está aí, ela vai cair. Ela vai cair. Cristo vai tirar. Por quê? Porque está fora dos mandamentos da lei do Senhor. Por isso Jerusalém caiu. Por isso Jerusalém foi derribada. Por isso Jerusalém foi humilhada. Você é símbolo disso, querido. Você é símbolo disso, meu irmão. E você que deveria ser Neemias, pastor, está na posição, no espírito de Neemias, você está nos seus próprios interesses. Você está me acusando, é o que muitos dizem. Não tem problema você dizer isso para mim. Se você acredita que eu estou te acusando, pode confiar, estou te acusando mesmo. Mas a minha acusação está aqui dentro da palavra de Deus em Mateus 7. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Não estou falando do que eu não vejo você fazer. Estou falando do que meus olhos estão vendo você fazer. Estou contemplando você fazer. Não estou dizendo que eu não vi. Não estou te falando que eu não vejo. Estou falando que você mostra para mim e para todo o Brasil e para todo mundo onde chega a tua voz. Você precisa voltar aos caminhos do Senhor. A igreja precisa retornar aos caminhos do Senhor. O povo não pode perecer porque eu cuido dos meus interesses dentro da igreja. Promessas e promessas. Eu estudo muito para aprender a falar. Os meus discursos são inflamados, são bonitos. Eu vou subir no altar da igreja para pregar hoje. Diante do púlpito eu tenho que sapatear, eu tenho que pular, eu tenho que falar alto, eu tenho que fazer muitas coisas, porque se eu não fizer isso, eu não agrado o povo. Depois eu tenho que fazer as minhas promessas que das quais Deus nem sequer chega perto. Mas está na Bíblia da forma que Deus falou, não da que você está falando. Tudo quanto Deus promete a nós, primeiro Ele cobra, depois Ele diz: faço. Assim age Deus. E o povo que gosta de ser enganado, vão sendo levados, vão sendo arrastados por esses enganos. Mas a palavra de Deus não está encoberta. A palavra de Deus está nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós estamos com ela no coração para dizer e falar a verdade ao povo. Por quê? Porque Deus é misericordioso para com todos, não querendo que todos se percam, mas querendo que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o verdadeiro Evangelho. O apóstolo Paulo diz que as nossas vidas é como um livro, é como uma carta escrita, lida e crida por todos. Esse é o nosso testemunho no Evangelho. Mas do jeito que está a igreja aí, ela precisa passar por um processo de transformação. Sem reforma, transformação. Reforma se faz lá na Previdência, reforma se faz em outros lugares. A igreja precisa passar por um processo de transformação, novo nascimento. O povo precisa voltar-se ao caminho, o povo precisa voltar à verdade, porque o povo às vezes nem culpa tem do que está acontecendo. Por quê? Estão sendo ensinados assim. O apóstolo Paulo disse: não queira ser doutor da letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Você precisa entender que hoje a igreja de Deus, aquela igreja que era fervorosa, aquela igreja que buscava,
aquela igreja que queria ver a glória de Deus, foi trocada. Por quem? Por os seus próprios interesses. Tudo que há de promessa no Velho Testamento, as igrejas apanham para eles promessas de riquezas, promessas de conquista e de vitória, como os filhos de Israel experimentaram. Mas quando se trata de justiça e verdade, obediência e mandamentos e leis, o Velho Testamento para eles acabaram. Para eles acabou. E assim, Jerusalém está sendo derribada, que é a igreja de Deus. Graças a Deus. Por quê? Porque não são todos. Tem muitas exceções. Veja aqui Neemias, capítulo de número 2. No mês de Nissan, versículo 1, Neemias 2:1. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Astraxés, quando lhes trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estiveram triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que estás triste o teu rosto? Se não estás doente, não é isso, senão tristeza de coração? Temi sobremaneira, mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? Vejam o que Neemias fala para o rei. O rei percebeu. A Bíblia declara que o coração alegre formoseia o rosto. Veja que o rei viu que Neemias estava triste. E quando o rei vai para ele e pergunta a ele por que está triste, ele diz para o rei: como não estaria triste eu vendo a cidade do sepulcro de meus pais? Como não estaria triste? Quando Neemias ora a Deus, ele fala: pecamos, não obedecendo os mandamentos, o estatuto e as leis que tu ordenaste ao teu servo Moisés, para nós cumprirmos. Por isso vigiou o Senhor sobre nós, e Jerusalém foi destruída, e o povo levado cativo. E os que voltaram estavam acampados, chorando, e vendo a tristeza que estava em Jerusalém. É melhor, queridos, que nós nos arrependamos antes, que nós vigiamos antes, porque pode ser tarde demais quando começar a chorar. Pode não haver mais tempo e o choro nunca ser consolado. É melhor observar tudo isso para que nós possamos chorar e Deus nos consolar, porque ainda há tempo para isso. Mas haverá tempo que não terás mais oportunidade para isso. Chorarás e não haverá mais que eu conforte, que eu console, porque Deus vai chegar a hora que vai tirar a mão de sobre a igreja. Por quê? Porque o tempo tem que ser cumprido, porque as profecias têm que cumprir. Por isso, Neemias depressa correu aos pés do Senhor e disse: a cidade do sepulcro de meus pais, Jerusalém. Quem eram os pais dele ali? Abraão, Isaque e Jacó. Você não se lembra do que passou os apóstolos? Você não se lembra do que sofreu o teu Salvador Jesus de Nazaré? Para fundar uma igreja salva por ele, uma igreja que os discípulos levou adiante e que andou por toda a terra e que continua até hoje, com o mesmo Espírito Santo trabalhando por bem de toda a humanidade a fim de salvar a todos. E você aceita que ela fique assim? Sem
o verdadeiro Evangelho, vendo o Evangelho de Cristo da forma que ele está dentro da igreja, sendo trocado pelas coisas desse mundo. A pessoa tem um problema, vai lá, dá um testemunho, fala uma coisa lá e chora. Ali o povo já se derrete. Afinal de contas, ele é o pastor, ele é o bispo, ele é o apóstolo, ele é isso, ele é aquilo. Irmãos, a igreja que não pode se manter com dízimo e oferta de acordo com a palavra de Deus, ela não pertence a Deus. A igreja que ela precisa vender de tudo dentro dela, e implorar, e chorar, e fazer promessas de todos os tipos para arrancar dinheiro do povo, para trazer os bens para dentro dela, essa igreja não pode pertencer a Cristo, porque Cristo, quando enviou os seus apóstolos, ele disse: de graça vocês recebestem, e de graça vocês devem dar. Não leveis bolsa, embornal, alforjes pelo caminho, porque digno é o trabalhador do seu salário. Eu sustento a minha igreja, diz o Senhor. Mas quando nós partimos para essa apelação, isso não pertence a Deus. Isso não vem de Deus. Nós precisamos tirar todas essas coisas que estão dentro da igreja. Que coisas, irmãos? Essas promessas vazias, essas promessas que não vêm de Deus, milagres de engano, de mentira, que a pessoa sente lá dentro quando chega em casa, está doente, a mesma coisa. Nós precisamos corrigir isso, nós precisamos mudar isso. A igreja não é lugar de farra, não é lugar de cantorias, de shows, de apresentações. A igreja é lugar de temor, é lugar de obediência, de serviço a Deus. A igreja é lugar de respeito a Deus. A igreja é lugar de sentir o Espírito de Deus agindo. A igreja é lugar de exercitar misericórdia, de acolher os necessitados, de acolher e de abraçar os necessitados. A igreja não é lugar de se aproveitar de ninguém. Você viu nessa pandemia as pessoas morrendo e o povo aproveitando do vírus e da morte das pessoas para ganhar dinheiro em cima disso, dentro das igrejas. Isso é crime contra Deus. Isso não é igreja, isso é um comércio, e nós precisamos corrigir isso. Como? Através da palavra de Deus. Então, Neemias disse ao rei: vê na cidade dos sepulcros dos meus pais, a igreja que Paulo foi preso por causa dela, a igreja que Pedro, João, os demais apóstolos sofreram chicoteados por causa da verdade, por causa dela. A igreja que, quando eles pregavam o Evangelho, a conversão às pessoas vinham. Pedro fez um discurso no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Capítulo 3 de Atos. Quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. E se rendeu de tal forma que os apóstolos não pediam para eles: traz isso e traz isso e traz aquilo. Não. Um coração contrito e quebrantado pelo arrependimento é o que eles tinham, e traziam tudo e depositavam aos pés do Senhor. Não precisava implorar. A igreja que, quando Pedro e os demais apóstolos falavam, até os sepulcros se estremeciam, até as portas das prisões se estremeciam quando Paulo esteve preso. Ele e Silas, quando eles oravam e louvavam lá dentro,
as portas se abriam sozinho. Pedro, chegando no templo, capítulo 3 de Atos, estava lá um homem doente, enfermo. Capítulo 3, Atos dos Apóstolos. E aquele homem olhou para o Pedro e para o João e pediu para eles uma esmola. Os apóstolos não tinham dinheiro, queridos. A vida deles era pregar o Evangelho. Mas eles tinham virtude, graça e unção e poder de Deus. E acima de tudo, obediência às leis divinas e aos mandamentos. Complica, né, falar isso? Porque a maioria diz que isso foi no passado. Nós veremos dentro do Novo Testamento se há leis e mandamentos prevalecendo até Cristo voltar ou não. Então, quando eles chegam na porta do templo, que o homem pede para eles o dinheiro, eles dizem: não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, te damos. Pega o homem pela mão e diz: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem salta, pula, afirma os seus arteiros. O homem recupera a sua saúde naquela hora e entra com eles no templo, jubilando e louvando a Deus. Tamanho milagre que Deus fez. De repente vieram exaltar a Pedro e aos demais, a João, a Pedro e os demais apóstolos. Pedro e João disse: não, somos homens igual a vocês mesmos. Exaltem a Jesus o Nazareno. Onde está a glória de Jesus hoje? Na igreja ou na liderança? Porque uma igreja, irmãos, que está entregue às coisas desse mundo, não pode glorificar a Deus. Então, meu querido irmãos, eu quero que você reflete nisso aqui. Os muros de Jerusalém foram derrubados. A Sião de Cristo, a Sião de Deus, aquela Jerusalém do passado, que hoje não representa mais a Jerusalém celestial. Nós buscamos uma Jerusalém celestial, tem gente buscando essa aqui, essa já foi. A Sião de Deus, que era do passado, não é mais, já foi. A Sião de Deus agora, a igreja de Deus agora somos nós. Se você precisa restaurar os muros da sua santidade, Deus está apto para fazer isso para você. Busque-o. Cristo quer isso para você. Ele sabe do que você necessita. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você busca todos os dias. As lutas que você tem enfrentado no dia a dia. Vai trabalhar, maravilha, trabalhando, que gostoso trabalhar. Você sai para estudar, que beleza, muito bom, estude muito mesmo. Você faz tudo isso. Tribulações, dores, aflições, é o que mais existe na terra hoje. Isso é profecia dada por Deus e está se cumprindo. E no meio de tudo isso, você se encontra de pé porque Deus está com você. Seja você crente ou não crente, confia que Deus continua atento, os seus olhos continuam atentos para a terra, olhando o povo. E a intenção de Deus é salvar, a intenção de Deus é libertar. Eu não sei qual é o erro que você cometeu na sua vida, também não me interessa. Por quê? Porque cada um comete um erro, não existe ninguém perfeito. Mas eu tenho certeza de uma coisa: volta a Cristo, venha para Cristo, Ele vai anular tudo isso, Ele vai apagar tudo isso e vai te dar uma vida nova. Ele vai te restaurar, Ele vai fazer de você um vaso novo. Ele vai pegar os muros da sua vida, da sua família, da sua casa, os muros da tua vida, e vai transformar eles pela tua obediência, pela tua determinação.
E todos que olharem para você vão admirar de ver você restaurado, uma nova criatura. Deus está interessado nisso. Deus é o maior interessado por isso. Todos nós passamos lutas e dificuldades. Eu sofri muito na minha juventude. Eu não vou nem falo. Quando eu vesti a minha primeira roupa, quando eu calcei o meu primeiro sapato, quando eu vim entender o que era um banheiro, o que é um chuveiro, o que era isso. Até meus 18 anos não sabia nada disso. O que era a tomada? Se eu chegasse aqui em São Paulo, eu era capaz de enfiar o dedo numa tomada sem saber o que representava, porque não sabia de nada, lá no meio do mato. Ninguém sabia o que era um banheiro, ninguém sabia o que era banheira. Eu cresci assim. O meu primeiro sapato que eu coloquei nos meus pés eu tinha 15 anos, querido. Sabe qual era a marca? Que chute. E mesmo assim que já tinha sido usado por alguém, meus irmãos trabalhando aqui em São Paulo, levou pra gente lá. E usado já. Eu dormia com ele do meu lado. O que chute parecia uma chuteira, né? Quando não era aquelas congas. Foi o primeiro. Pois é, vim aqui para São Paulo, comecei a trabalhar. Meus pais começaram a mudar de vida e graças a Deus posso dizer que enriqueceu, deixando muito gado quando meu pai partiu dessa vida. Uma fazenda boa, com muito gado, passamos a ter muita coisa com os filhos, todos começaram a trabalhar. Vejam que cheguei aqui em São Paulo, procurei, a primeira coisa que eu fiz foi atrás dos demônios, dos espíritos, consultá-los. Até o dia que fui encontrado por Jesus me encontrou. Até o dia que Cristo me encontrou. Vim para os caminhos do Senhor. Achei propostas de igreja, como eu já disse, para entrar em política. Tudo isso eu achei. Não olhei para o meu passado. Não olhei para minhas dificuldades. Não olhei porque eu sofri lá atrás. Não olhei porque dormia em cima de uma esteira jogada no chão. Era assim que nós dormíamos. Não olhei para isso. As frieiras dos pés, os bichos de porco dos pés, o chinelo que calçava era um chinelo quando alguém matava aquele boi lá. Meu pai pedia aquele couro, a gente fazia o chinelo e usava isso aí. Aquele chinelo feito de couro do boi. Entrava correndo os dedos assim, cortava que chegava de sangrar. Até os 10 anos sem roupa nenhuma. Eu vim para São Paulo e não cheguei aqui, achei todo tipo de proposta e não abracei isso para enganar o povo. Eu poderia muito bem achar que era bom, que é maravilhoso, que agora eu posso ganhar dinheiro, que agora eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Fiz nada disso, querido. Porque não se ganha as coisas manipulando a mente dos outros. Se ganha as coisas naturalmente, pela fé, pelo amor, pela coragem, pela determinação e um caráter puro diante de Deus. Não usei disso para tirar proveito de ninguém. E nunca vou usar. Por quê? Porque trabalhei e trabalho até hoje. Já faz 40 anos. Trabalhei mais de 28 anos só numa empresa. Não tem necessidade de vender o Evangelho de Cristo, de negociar as pessoas. A necessidade é pregar o verdadeiro Evangelho. As pessoas vão prosperar com ele. O pastor vai prosperar com o Evangelho. Não precisa de nada disso. Não precisa. O que nós precisamos? Fé, coragem, determinação, sinceridade com Deus, porque não só nos enriquecemos aqui, como também da glória de Deus, iremos morar com o Senhor no céu. É isso que Deus espera de mim e de você.
as suas feridas serão curadas, as dores, o sofrimento. Cristo limpa tudo isso. Mas é preciso um coração sincero e quebrantado. Volte para Ele. É isso que Ele quer de você. É isso que Ele quer de você. É isso que Ele espera de você. As pessoas vão para a igreja em busca de uma solução. Oferece a solução. Não aproveite deles. Oferece a resposta. E essa resposta está em Cristo Jesus e na sua palavra. Basta olhar para ela com amor e com fé e dizer em seu coração: vou servi-lo e vou obedecer. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer oração com você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, olha para a tua igreja, olha para a cidade do sepulcro de nossos pais, olha para a igreja que o teu Filho Jesus Cristo levantou, que o teu Filho Jesus Cristo fundou na terra e deixou nela 12 apóstolos. E olha, Pai, como está hoje a tua igreja, como está hoje o teu povo, como está o teu evangelho na boca das pessoas hoje, Pai. Olha, Senhor, para aquela ovelha perdida que desgarrou do caminho, que o pastor deixou as 99 no apreço que foi buscar a sua ovelha perdida. Pai Santo, levanta homens assim. O Senhor pode fazer, a começar de mim e daqueles que estão lá dentro. Pai Santo, em nome de Jesus, o teu Filho, levanta homens sinceros e fiéis, determinados, que são capazes de, meu Deus e meu Pai, jogar as ovelhas sobre os seus ombros e carregá-las e levá-las para o aprisco, acudi-las, socorrê-las, porque é isso que teu evangelho tem que fazer. Dá a elas, meu Deus, o que elas precisam e não tirar delas o que elas têm. Por quê? Porque o teu apóstolo, a tua palavra disse através do apóstolo Paulo: melhor coisa é dar do que receber. E isso serve de proveito para aproveitar das pessoas. Nós não queremos isso como igreja. Nós queremos dar ao povo, Senhor, o que teus apóstolos deram: o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, para que o povo venha a Ti e sirva a Ti de coração, e Tu possa abraçá-los, e Tu possa colocar neles o Teu Espírito Santo, e Tu possa derramar sobre eles os Teus dons, Pai, derramar sobre eles a Tua sabedoria, a Tua justiça, o Teu amor e a Tua santidade, Pai, para que sejam homens fiéis e sinceros diante de Ti, e representa na terra o Teu povo, a Tua igreja, comprada e remida pelo sangue poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais e mais, a buscar a Tua presença, ó Deus, e levar a Ti as vidas, as almas que necessitam, Senhor, de salvação. Pai Santo, Tu és aquele que cura. O Teu Filho Jesus Cristo diz que tudo que pedisse a Ti no nome dEle, Ele faria, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Como igreja te pedimos: socorre a Tua igreja, socorre o Teu povo, socorre o Brasil, socorre as nações, Pai. As nações estão, Senhor amado, precisando de socorro. O mundo está gemendo, as vidas estão gemendo por toda a terra. Tudo por falta de obediência à Tua palavra. Mas Tu, ó Deus, que é riquíssimo em misericórdia, não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Te louvamos agradecidos por mais um dia e por tudo que Tu tens feito por nós. O Brasil é Teu, como todas as nações, está em Tuas mãos. A igreja é Tua, e pela fé e pela Tua palavra, ela haverá de ser restaurada para o louvor da Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, o Redentor, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Até o nosso próximo vídeo.